Bom, em Sorocaba, no interior paulista, o elenco do Sport realizando o último treinamento. Já acabou a preparação do Sport para pegar o Ituano em Sorocaba. Sorocaba é perto de Itu? É isso mesmo, Tarcísio? Um abraço. Pois é, Vibrante, são 36 quilômetros a distância de Sorocaba para Itu. Pertinho, né, Vibrante? 36 quilômetros de ônibus, na qualidade dos veículos de hoje, se faz rapidamente. O último treino do Sport aconteceu no hotel em Sorocaba. Tem um espaço para atividade física e o Sport fez essa atividade lá. Portanto, foi encerrada a preparação. O embarque aconteceu hoje pela manhã. A delegação do Sport chegou em Sorocaba, teve o descanso, fez o treinamento e agora esperar o jogo que acontece amanhã no Novelli Júnior. Às 19 horas, o Sport enfrenta o líder contra o Lanterna, né, Vibrante? Líder contra a Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Terminou a preparação e nós já temos um time titular definido para amanhã? Olha, Vibrante, eu coloco uma dúvida entre Tite Ortiz e Alan Ruiz. Mas a base do time é aquela que a gente conhece. Kaique, Pedro Lima, Castan, Thierry, Felipinho, Domingues, Felipe, Alan Ruiz ou Tite Ortiz e Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho. É a base do time do Sport que a gente conhece e que vem dando muito certo, jogando muita bola no Campeonato Brasileiro da Série B, Vibrante. Tite Ortiz ou Alan Ruiz. O pessoal pode até, na nossa interatividade aqui, opinar. Você prefere quem? Você, torcedor do Sport, prefere quem para jogar amanhã? Tite Ortiz ou Alan Ruiz? Queria saber da opinião da galera no 973-44-40-47. A campanha do Ituano é horrível, muito ruim. O que é que você tem de notícia do time de Itu para o jogo de amanhã, Tassis? É horrível, Vibrante. Rebaixado no Campeonato Paulista, apenas uma vitória na temporada, amigo. São 17 jogos, uma vitória, 3 empates e 13 derrotas. O Ituano em 2024 marcou 8 gols apenas, tomou 31. É um time muito limitado. O técnico Alberto Valentim tem algumas dúvidas para esse jogo contra a equipe do Sport, principalmente no meio-campo. Ian Rolim ou Rodrigo? O Eduardo Persson ou o Jean Pierre, que surgiu muito bem no Grêmio, como uma grande promessa e não conseguiu luzir. O restante do time, Jefferson Paulino, Léo Oliveira, Valber, Vitão e Eduardo Diniz, aí a primeira dúvida. Rodrigo ou Ian Rolim, Miqueias, Eduardo Persson ou Jean Pierre, Vinícius Paiva, Leozinho e Tony Anderson. Esse deve ser a equipe, o time do Ituano, que em 4 jogos, Vibrante, perdeu as 4. Só fez levar lapada mesmo. Quem é que apita amanhã, Tassis? Arbitragem de Goiânia, viu, Vibrante? De Goiás. Arbitragem goiana. Jefferson Ferreira de Moraes apita o jogo. Auxiliar 1, Hugo Xavier Correia. Auxiliar 2, Jordana Batista. Quarto árbitro é local, Hilbert da Silva. O VAR é o seu xará, Carlos Eduardo Nunes Braga. E o AVAR é o Michael Correia. O VAR e o AVAR são da Federação Carioca de Futebol. Perfeito. Tem alguém machucado? Tem, Tassis, no time do Sport? Olha, eu falava ontem sobre o Zé Roberto, treinou normalmente, mas não viajou. Deve ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Avaí no final de semana. O Fábio Matheus também não viajou, Vibrante. Está no processo final de recuperação de uma entorse no tornozelo. Então, são esses jogadores. O torcedor do Sport que for a Itu vai poder trocar um fardo de água por o ingresso do jogo, tá, Vibrante? É uma campanha de solidariedade que o Ituano está fazendo para os seus torcedores e para os torcedores visitantes, para as vítimas das chuvas, das enchentes no Rio Grande do Sul. Então o Ituano também entrando aí nessa onda de solidariedade que é muito importante nesse momento em que nossos irmãos sofrem, né, Vibrante? É isso. Agora, eu não tinha prestado atenção aqui, você colocou,
que o Ituano tem uma vitória na temporada. Na temporada. No ano todo. No ano todo. Que é Só isso? apenas uma vitória. E foi no Campeonato Paulista, viu, Vibrante? Ave Olha, Maria. na Série B são 4 jogos, 4 derrotas. Ah. Na Copa do Brasil, fez apenas um jogo, foi eliminado, uma derrota. No Campeonato Paulista, 12 jogos, uma vitória, 3 empates e 8 derrotas. Então, ao total, 17 jogos, uma vitória, 3 empates e 13 derrotas. Venceu apenas um jogo em 2024. Que campanha ruim, amigo. É aí que mora o perigo. Boa noite a todos. Eita, Como assim? chegou. Pare de me ligar, viu, de Não, madrugada. tô fora. Viu? Eu tô fora. De madrugada? E eu vou ligar pra casa pra quê de madrugada? E eu sei. Tô fora, meu amigo. Existe isso. Pra dar uma cantada no rapaz. Não, É, doutor, sei. não, tô É? fora. Peraí. É aí que mora o perigo. Nenhuma vitória em 4 meses. É. Só ganhou um jogo que foi aquele que ele falou do Campeonato Paulista. Né? Infelizmente, não é só o esporte, não. O futebol pernambucano tem mania de ressuscitar quem tá morto. Começou. Mas não é verdade, não. Não. As estatísticas apontam isso. Quer apostar? Não, apostar não, que você tá me devendo ainda. Eu não tô devendo nada. Eu Tá, tô fora. e a Não. dívida é pesada. Não, eu tô fora. Meu amigo, o esporte tem tudo para massacrar o Ituano. Te decide? Tem tudo para ganhar do Ituano. Mas eu não sei o que, é que acontece quando a Ô, bola Vibrante. começa a rolar, o jogador não faz nada. Já pensasse. Oi, Tassis. Sabe quando foi contra quem foi a última vitória do Ituano? A única, né? A única no ano. Contra o Corinthians, meu amigo. Ah, Que situação do Corinthians, viu? Mais perigoso ainda. No dia 24 de janeiro, foi a coisa única triste. vitória do Ituano, jogando no Novelli Júnior, venceu o Corinthians por 1-0. De lá pra cá, mais derrotas, alguns empates e muitas lapadas. E viu, o Vibrante? Corinthians não conseguiu passar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Perdeu Isso tudo. explica muito, né? E se continuar nesse passinho aí, Mário, cair. vai brigar pra não cair. Vai. É muito ruim o time do Corinthians. Ah, É velho, bom o nossa. esporte subir logo, né? Porque Calma, viu, Maílson? Maílson é Corinthians? doente. E é. Adora o Corinthians. Ele tem um clube dele em Recife e um no estado de Pernambuco e tem o Corinthians lá também. Ele tem um time Tem, em Recife. tem. O Atlético Torres. O Retrô é de Camaragibe. É, Ah, é o Atlético Torres? é o Atlético Torres que ele torce. Eu estava conversando com o Zé do Carmo hoje e nós falávamos, primeiramente, sobre Pedro Lima, que já vou perguntar ao Tassis, dessas cifras milionárias do time do Chelsea, etc, etc. Mas eu conversava com o Zé, na verdade, sobre esquema tático. Né? A questão de recomposição defensiva do esporte. O esporte é hoje um time, né, com muito mais méritos, com muito mais qualidades positivas do que erros, do que deficiências. Porém, é óbvio que tem coisa para ajustar. E eu consigo enxergar que o esporte ele tem uma deficiência na recomposição defensiva. Eu falei disso no Arena Transamérica mais cedo hoje. E aí, Zé do Carmo concordou de que o esporte, às vezes, e muitas vezes, na verdade, como tem esses dois alas que são muito agressivos, ofensivos, como é o Pedro Lima e como é o Felipinho também, várias vezes eles vão de maneira simultânea. Eles sobem os dois juntos. No beabá do futebol é tipo assim, Pedro vai e Felipinho fica. Né? Ou então Felipinho vai e Pedro fica. O esporte não, ataca com os dois. E aí, o que fazer para poder proteger a defesa? É quando o esporte está tendo uma certa deficiência que é na recomposição. É bom falar isso porque vão ter mais adversários, como o Atlético que vem para cá de novo, como o Goiás, como o Santos que ainda vem pela frente. Vai ter adversário duro também, que o esporte precisa ajeitar essa recomposição. E aí, na mentalidade do Zé do Carmo, esse trabalho, esse ofício, ele tem que ficar mesmo nas costas do Felipe e nas costas do Fabrício. Se os dois sobem simultaneamente, esses aí tem que fazer exatamente o trabalho defensivo, de bloqueio. Tem que cair mesmo nas costas do Felipe e nas costas do Fabrício Domingos. É a ótica que o nosso querido Zé tem. Bom, agora essa pergunta é de lascar. Quantas pessoas são esperadas lá no Novelli Júnior, Tassis? Vibrante. A média de público do Ituano não é nada boa quando eles estão fazendo boas campanhas, né? Imagina nessa situação. Não se tem uma média esperada, mas eu não acredito num público acima de 3.000, 4.000 torcedores não, viu, Vibrante? É menor que isso nos jogos do Ituano, principalmente por conta dessa fase ruim. Se der esses 3.000 torcedores,
é público de se comemorar, viu, Vibrante? Agora a gente torce para que a galera vá para ajudar nas doações, né, Carlos? Com água, parte do dinheiro da renda também será doado, então a gente torce para que a galera se desapegue dessa campanha ruim do Ituano e vá para ajudar o povo gaúcho. Aí, o que é que ocorre? Tem jogo na quarta e o Sport já joga no sábado, na Arena de Pernambuco contra o Avaí. Então são 3 dias até acontecer o próximo jogo. E o Sport vai estar jogando amanhã no interior de São Paulo. Essa logística de volta só vai acontecer na quinta-feira mesmo, Tassis? Na quinta-feira, pelo menos oficialmente não foi divulgado, Vibrante. Mas o Sport deve retornar no início da tarde da quinta-feira, faz um trabalho pela manhã, regenerativo, não tem como fazer outra coisa, né? Principalmente com os jogadores que não participaram, chega na quinta e já treina na sexta, encerrando a preparação. O calendário apertado, não tem muito o que se fazer, viu, Vibrante? E tá chegando aquele momento, né, dos 2 jogos decisivos, onde o Sport vai ter Atlético Mineiro, dia 22, Fortaleza no dia 26, e aí o Goiás depois no dia 31. Isso. Ou seja, vem essa sequência pesada, e gente... Pesadíssima. Pesada pela qualidade dos times, observem a sequência, né? Atlético, não sei nem dizer, Fortaleza, duríssimo, Goiás, um dos melhores da Série B. Então, peso na qualidade dos times adversários, peso na sequência, peso psicológico, porque no meio desses 3 jogos, 2 são decisivos. O Goiás não é jogo decisivo, não. O Goiás, a gente tem que mudar essa nomenclatura também, né? O Goiás é jogo importante. Vai ser o mais difícil da B. Não é isso? Até agora. Até agora. Mas não tem decisão nenhuma com o Goiás. Não. Mas o Sport vai passar por 2 muito próximas uma à outra, né? E competições diferentes, né? Então, isso... Na Copa do Brasil já entra em desvantagem, né, Vibrante? Tem que fazer 2 para ir para pênaltis ou 3. Contra o Fortaleza, não. É jogo único. Aí não. Até para quem tá desacreditado, mas quem for para a Arena assistir o jogo não tá desacreditado. Não. Crê em tudo. Então, eu sinceramente não sei. 20 mil? Será que vai dar? Eu acho que dá mais gente no jogo do Fortaleza. Aí eu não tenho dúvida. É um domingo. Aí é para 40 e poucas mil. É. Mas o jogo da Arena... Eu conversava, Vibrante, desculpa te interromper, com um motorista de aplicativo, ele dizia, a minha esperança é o Atlético Mineiro chegar aqui de salto alto, achando que vai vencer a qualquer momento e o Sport focado na Arena é muito perigoso. Reconhece que o time do Atlético é melhor, isso é inegável, Sim. Mas é futebol, né, Vibrante? Quantas vezes a gente já viu essa situação? Eu lembro, claro que não foi um 2-0, o Fluminense venceu, acho que foi 2-0, né? Venceu o Santa no Rio de 2-0, não tinha a mesma qualidade do Atlético Mineiro, é claro, mas em relação ao Santa era sim um time muito superior. Chegou no Arruda querendo tocar de lado e fazer o tempo passar e quase perde nos pênaltis. É que o Santa não foi feliz na decisão por pênaltis. Foi. Aí a gente vai ter tanto exemplo para dar, inclusive exemplos para a gente dar em modalidades que é menos provável que o mais frágil ganhe. Por exemplo, vocês sabem que eu adoro a NBA e torço loucamente, né, para o Boston Celtics. Boston está aí agora fazendo semifinal de conferência. Então está jogando contra o Cleveland Cavaliers. Está 3-1 para o Boston. Só que essa derrota do Boston foi em casa, na segunda partida. Totalmente salto alto. Não tem nem para onde correr. Né? Então isso acontece nas modalidades esportivas. Agora resta saber se o técnico do Atlético, se o elenco do Atlético vai entrar na pilha, né, de repente entrar aqui achando que já ganhou. Mas bom, aguenta só um pouquinho aí, tá? Deixa eu ler as primeiras, né? Porque a galera tá de maneira muito efusiva participando aqui na interatividade. Diga. Deixa eu só passar uma informação sobre categorias de base. O Sport anunciou as saídas dos técnicos do Sub-17, o Eric Luquete, e do Sub-15, Donizete Barbosa. Em breve, a direção de categorias de base do Sport vai anunciar os novos técnicos, mas fica registrado as saídas dos 2 profissionais. Alguma explicação? Não, só um anúncio mesmo, né? É só um anúncio. No Sub-17, o Sport estreou na Copa Pernambuco e foi derrotado pelo Náutico.
É verdade que o Sub-17, nos últimos anos do esporte, fez a margem de expectativa do torcedor subir e não está conseguindo tantos resultados expressivos. Por isso que acredito que aconteceu essa mudança. No Sub-15, eu te confesso que não sei, mas eu vou correr atrás dessa informação, mas por enquanto só as informações das saídas e o agradecimento pelos serviços prestados pelos profissionais. Bom, o Robson Rocha, que mora em Jardim Atlântico, em Olinda, grande vibrante, boa noite, Robson. Tem que aproveitar o momento do Pedro Lima e vender. Se cair de produção, já era. E esse é um assunto muito bom para ser debatido, porque a gente vai lembrar de algumas situações aqui no futebol pernambucano que se perde o time, a hora certa para efetuar a negociação. Com a bola que esse menino já apresentou com 17 anos, nós já sabemos que é inevitável ele ser vendido em algum momento. Se realmente, Tassis, você pode me ajudar aí, essa história dos 40 milhões do Chelsea, ela é real? É verídica? Olha, Vibrante, pelas informações, o Chelsea estaria disposto a pagar, né? Mas não foi uma proposta concreta. Só lembrando que a multa do Pedro Lima, rescisória para clubes brasileiros, 55 milhões de reais. Para clubes estrangeiros, algo em torno de 65,5, 66 milhões de reais. O Chelsea, ele está nessa nova maneira de buscar talentos no futebol sul-americano. Recentemente contratou um jogador do Equador, do Independente Del Valle, eu acho que é Baez o nome do atleta, tem 16 anos, 17 anos. Está bem próximo de um acordo com o Estevão do Palmeiras, pagando aí mais de 300 milhões de reais com gatilhos. E busca também agora a contratação, ou é um dos interessados na contratação do Pedro Lima. De fato, não há uma proposta, mas há um interesse, Vibrante, porque quando se vem esse rumor, e a gente sabe que os canais ESPN que cobrem a Premier League, e tem lá na Inglaterra, em loco, um grande repórter que é o João Castelo Branco, que ele tem mais de 20 anos de cobertura no futebol inglês. Essas informações vêm de lá. E mais, se diz que no planejamento do Chelsea é contratá-lo, emprestá-lo ao Estrasburgo, que é um Estrasburgo. Pronto, esse é o time da França, que também tem parcerias com o Chelsea, inclusive 2 brasileiros contratados pelo Chelsea, jovens, estão emprestados a esse clube francês, Andrei, volante do Vasco, que saiu do Vasco, e o Ângelo, atacante do Santos. Então, não talvez seria utilizá-lo de cara, mas que ele ganhasse uma rodagem no futebol francês para que o Chelsea pudesse aproveitar. E não é a primeira vez que ele é especulado em um gigante europeu, né, Vibrante? Já foi especulado no Real Madrid e no PSG. De fato, é uma posição carente no mundo. Eu estava vendo algumas análises e é uma unanimidade a dificuldade de se encontrar bons laterais direitos. Então, e tem mais uma questão, né? Ganhou logo o apelido de herdeiro de Cafu. A responsabilidade é grande, viu, Vibrante? E na negociação, eu imagino o seguinte, quando se coloca essa multa, toda multa, porque é que se imagina, né? Se chegar, pagou a multa, leva. Né? Só que isso é muito assim, vamos dizer que é muito, muito rígido quando se fala essa situação. Time tal, chegar, paga a multa e leva. Na real, todo mundo negocia. Né? Na vida real, todos os clubes negociam. A multa está estipulada nisso, né? Mas eu quero negociar. Então, se de 65 milhões, se realmente for oficializada essa de 40 milhões, você vai exatamente nessa palavrinha que Tassi usou aí no meio da oratória dele, gatilho. Então você vai dizer assim, você não vai pagar os 65, né, que tá da multa, vai ser 40. Agora, numa futura venda, ele vai com isso no contrato. Numa futura venda, o Sport como clube que revelou o Pedro Lima, ele já tem um percentual, por lei, na venda do garoto para um terceiro time. Aumenta esse percentual, faz esse acordo, não é? Não vai chegar nos 65 não, vai ficar nos 40. Tá, mas se vender o Pedro, é 5%, né? O do clube formador, vamos fazer o seguinte, 10.
Se vocês venderem ele aí pela Europa, se ele for bater no City, se ele for bater no... qualquer coisa, qualquer negócio, Paris Saint-Germain, para onde for. Meta por jogos, né, Vibrante? Assistências, títulos, também tem isso, né? É. O Endrick, a cada número de gols, o valor sobe, né? Pronto, você tem uma série de situações que podem ser colocadas em contrato, onde o Sport vai estar ganhando também. Né? Porque, olha, aí nós vamos para os... lá Mário Júnior, né? Nós vamos aqui pensando nos exemplos ruins que já aconteceram aqui. Da perda do time da venda. Ciro, Arley, que foi lateral direito do Santa Cruz. Everton Felipe, depois caiu em lesão grave. Ele estava sendo cogitado por um clube fora daqui, né, do país. Dois exemplos, Vibrante, que não são de base, desculpa, Mário, te interromper, mas que envolveram o esporte. Samuel Xavier e Richelli. Os dois pro Palmeiras, né? O Samuel Xavier e o Richelli foram pedidos por Eduardo Batista e o Sport não liberou. Achou pouco. Acho que, à época, o Palmeiras ofereceu por Richelli, pelo que se falou, 18 milhões de reais. E por Samuel Xavier, um pouco menos. E o Sport não liberou, né?